Olá, eu sou o professor Lucas de Moraes e esse é mais um vídeo da oficina Classe A e Casa Verde de Literatura. Hoje a gente vai falar sobre o Encontro Marcado do Fernando Sabino, escrito em 1956. E cara, palmas para o Fernando Sabino, que escreveu essa obra de arte. Foi o livro mais divertido que eu li dessas obras da UFMS. Ele foi, eu não digo o melhor, mas com certeza o que me pegou melhor, o que me pegou mais, eu achei o mais profundo deles. Até porque ele é um romance de formação, né? Eu já vou falar sobre isso. O Encontro Marcado é um livro que foi escrito durante os 30 anos do Fernando Sabino. É um livro muito pessoal para ele, porque fala sobre o escritor tentando fazer as pazes consigo mesmo enquanto ser humano, né? Em resumo, é um romance que fala sobre a infância, a juventude e o amadurecimento do Eduardo Marciano, em busca do sentido da sua existência. É um romance de formação que tem laços com a vida pessoal do autor. Inclusive, tem vários traços autobiográficos nesse livro. Eu acho ele incrível, primeiro porque ele é muito fácil de ler, ele tem uma escrita super simples, acessível. Ele foi escrito para representar a juventude dos anos 40. Foi um livro que serviu principalmente para mostrar o que era uma juventude literata, culta, o que os jovens que tinham contato com a cultura literária e, enfim, cultura artística em geral pensavam do mundo, da vida, das coisas. Bom, em geral, vou falar rapidamente sobre ele, eu vou voltar a esses tópicos, mas primeiro eu preciso te dar alguma noção para partir de algum ponto. Eu preciso partir primeiro do resumo dele, depois eu vou falar sobre o Fernando Sabino, depois eu vou falar sobre romance de formação e aí a gente vai ao livro. Bom, o Encontro Marcado ele é estruturado em duas partes. A primeira parte chama Procura, a segunda parte se chama Encontro. E cada uma dessas partes tem 3 subpartes. Eu não sei quantas páginas o livro tem, porque eu li no Kindle. E no Kindle é por parte. Eu sei que foi um livro bem rápido de ler. Eu li acho que em 2 tardes, assim, pegando bem firme, eu consegui matar. Então para você não deve ser difícil. Mais uma vez, eu reitero que esse livro, ele não te livra de... Esse vídeo, aliás, ele não te livra de ler o livro. Você precisa ter acesso ao livro. Você precisa ter acesso à literatura do Fernando Sabino, que inclusive é muito boa, né? Bom, essa primeira parte, a procura, ela é dividida em 3 subpartes. Cada uma delas, né, a primeira chama Ponto de Partida, que fala do início da vida do personagem Eduardo Marciano. A segunda parte chama Geração Espontânea, quando ele fica um pouco mais crescido e entra em contato com seus primeiros amigos. Existe uma relação do mundo real com o livro aqui. E a terceira parte é o Escolhido, em que ele tem uma conversa com o Toledo ou com o Germano, e ele vai conversar com um desses personagens, eu acredito que seja com o Germano, que ele vai falar sobre o sentido da vida, o que é escolher, o que é ser escolhido. É o Toledo, lembrei agora, que é uma pessoa em quem ele se espelha, porque ele é um escritor meio decadente, por aí vai. Bom, a parte do encontro, que é a segunda parte do livro, ela começa com uma subparte chamada Movimentos Simulados, que vai falar sobre as tentativas do Eduardo de começar a sua vida, de tentar novas aventuras ali agora que ele tem uma esposa. Depois tem o Afogado, em que tem uma cena bem trágica no livro, fala sobre uma morte que vai impactar demais. E a terceira é a Viagem, que termina o livro e que mostra a redenção do Eduardo Marciano rumo ao cristianismo. Tudo indica que ele é salvo por Deus nessa história, tá? Porque existe muito contato com a igreja, existe muito contato com a religião desde cedo. E isso me parece uma marca de alguns tipos de romance de formação. O romance de formação, ele pega muito na juventude e o que forma as pessoas. Uma vez que o romance de formação, ele é eu não vou dizer que ele é um gênero, mas ele é uma simbologia burguesa, principalmente burguesa, existe muito aí a conexão com a igreja, com essa vida cristã, porque ela ainda estava amparada em pequenos valores burgueses quando foram escritos os livros. Vamos supor, Educação Sentimental, do Flaubert, os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, do Goethe. Deixa eu pensar. O Vermelho e o Negro, do Stendhal. A gente pode pensar no Retrato do Artista Quando Jovem, né, do James Joyce. São todas obras europeias que falam sobre um personagem. Ele é muito mais importante do que os outros e o livro é sobre a evolução, o crescimento, né, o amadurecimento desse personagem. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Bom, primeiro vamos falar sobre o Fernando Sabino. Quem que é esse cara? O Fernando Sabino é um cara incrível, ele é um grande escritor brasileiro. Ele não é apenas... Na verdade, eu ia dizer que ele não é apenas romancista, mas acho que romancista é a última coisa que ele é. Porque o Fernando Sabino só escreveu um romance, que é esse sobre o qual a gente está tratando agora. Ele foi muito mais de escrever crônica, inclusive, cara, ele tem crônicas maravilhosas. Um exemplo, acho que a mais bonita que eu já li, que me pegou mais, foi uma chamada A Última Crônica, que eu sempre passo para os meus alunos.
Coisa linda, é uma crônica de uma página, uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Tem uma outra crônica dele que eu me lembro, que se chama Na Escuridão Miserável. Eu acho que foi um dos primeiros textos que eu já li na vida, que é uma coisa meio pobre, que mostra um pouco sobre a pobreza, tem um ar de mistério, suspense, eu acho super interessante. Enfim, o Fernando Sabino nasceu em 1923, em Belo Horizonte. Desde cedo ele teve contato com a literatura, com a cultura, com a arte em geral, né? Ele foi amigo, inclusive, do ativista e do artista Hélio Pellegrino, desde os 7 anos, que ele se mudou para a mesma escola do que ele, e aí eles ficaram amiguinhos desde sempre. O Fernando Sabino ele começou a escrever muito cedo, e existe uma parte no livro que fala sobre isso também, né? O Eduardo Marciano, às vezes, ele vai se misturar ali com o Fernando Sabino, tá? Ele começou a escrever contos com 12 anos, ele começou a participar de concursos de conto, de escrita, de literatura, e ele era tão bom, ele ganhava com tanta frequência que ele recebia o prêmio antes de publicar os textos, né? Ele também foi um esportista, cara, ele foi nadador de costas. O Fernando Sabino já ganhou o prêmio tipo, pan-americano de natação, o que eu acho absurdo, porque é difícil você achar esportistas no Brasil que ganham muitos prêmios e que se dedicam a outras coisas. Mas eu acho que isso é um olhar meio anacrônico, né? Meio um olhar de hoje em dia. Por exemplo, não teria como você ter um jogador de futebol que fosse escritor ao mesmo tempo. É muito difícil acontecer, né? Porque existe essa dedicação integral ao esporte, competitividade. Enfim, tô falando água. Ele cursou direito, ele demorou muito tempo para se formar, mas conseguiu se formar. Enquanto ele fez a faculdade, ele trabalhou como redator em vários jornais. Inclusive, foi nessa vida de pular entre um jornal para o outro que ele conheceu várias pessoas, né? Ele conheceu o Mário de Andrade por causa de um livro de conto que ele publicou, virou amigo dele. Ele conheceu o Vinícius de Moraes, ficou amigo do Vinícius de Moraes. Ele conheceu a Clarice Lispector, ficou amigo da Clarice Lispector, trocavam cartas, né? Tem livros sobre isso. E óbvio, né? Ele é amigo também de outros escritores mineiros, como o Hélio Pellegrino, que eu já falei, mas também tem o Otto Lara Rezende, que é um grande intelectual brasileiro, o Paulo Mendes Campos, um poeta, né? O Wilson Figueiredo, que também é outro escritor, que fez parte, né, do que chamam de os Cavalheiros do Apocalipse, foco no H, né? Porque seriam 4 escritores boêmios e muito importantes ali para Minas Gerais, e que formaram, né, um reduto de grandes artistas e que impulsionou Minas Gerais para o cenário da literatura no meio dos anos 40, 50 ali, né? Esse grupo ele era chamado de grupo dos vintanistas, inclusive, porque todo mundo tinha mais ou menos 20 anos. Mas, pô, calma aí, eles tinham 20 anos nos anos 30, vamos lá. Nos anos 40 eles tinham 20 e poucos anos. Até porque quando o Sabino ele publica, ele começa a escrever, né, o Encontro Marcado, ele já tá com 30 anos em 1953. É isso aí, então é lá para os anos 40. Bom, ele foi para o Rio de Janeiro, ele mudou de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte, em 1944. Lá ele conheceu, escrevendo no Correio da Manhã, ele conheceu Vinícius de Moraes. Em 42, eu esqueci de colocar aqui, em 42 ele conheceu o Mário de Andrade. Inclusive tem uma parte no livro que ele escreveu que seria uma dica de um escritor que o Toledo teria dado ao Eduardo Marciano, mas que na verdade foi o Mário de Andrade que deu a dica pro Fernando Sabino, que seria o seguinte: tenta até não desistir mais, entenda como se fosse uma luta. Se você publicar e o livro for ruim, você perdeu. Aí você levanta e tenta de novo. Essa parte aparece no livro, né? Bom, ele foi para o Rio de Janeiro, então, em 44, ele conhece o Vinícius de Moraes, escrevendo no Correio da Manhã. Ele conheceu Clarice Lispector, né? Em 1945, trocam cartas, se tornam amigos. Então ele começa a conhecer o cenário boêmio e intelectual do Rio de Janeiro no meio dos anos 40. O que acontece? Em 1946, ele vai com o Vinícius de Moraes lá para os Estados Unidos. Ele fica 2 anos morando lá, ele fica em Nova York, e lá nos Estados Unidos ele escreve algumas crônicas, né, falando sobre as impressões dele a respeito daquele lugar. É importante pensar que nos anos 40, os Estados Unidos eram bem diferentes do que são hoje em dia. E eu me refiro, por exemplo, à influência cultural, né? Se você for pensar que nos anos 40 para os 50, a língua mais falada do mundo não era nem o inglês, né? Ou se fosse a língua mais... Bom, nunca foi a língua mais falada, mas a mais popular ela não era. Era o francês ainda a língua mais popular do mundo. Além disso, a gente tem que pensar que culturalmente o Brasil era tão influente ou até mais influente do que os Estados Unidos em alguns pontos. Por exemplo, no caso da música, né? Se você for ver, o Frank Sinatra fez muito sucesso, mas a Bossa Nova também fez muito sucesso nos anos 40, e a gente começou a exportar cultura, exportar música para os Estados Unidos, para outros lugares, né? Mas lógico, depois de
uma série de acontecimentos pós-guerra, os Estados Unidos começaram a se alavancar cada vez mais, né, no centro da economia e da cultura mundial. Bom, ele mora lá por 2 anos em Nova York, e ele leva a primeira esposa dele, que é Helena Sabino, e ele leva também a filha dele, Eliana Sabino. Eles vivem lá ficam 2 anos, ele volta lá pro Brasil, né? Quando ele volta pro Brasil, deixa eu ver se tem mais isso. Quando ele volta pro Brasil, ele começa a publicar as suas obras, não apenas literárias, mas as suas obras de não ficção. Ele escreve muitas crônicas, ele escreve muitos artigos, muitos argumentos, e ele começa a publicar suas crônicas até que a mulher dele o larga, ele tem uma desilusão amorosa, aí ele fica sozinho, com 30 anos de idade, e o que ele faz? Ele resolve se isolar e repensar a sua vida, não apenas como ser humano, mas como artista. Melhor, né? Não apenas como artista, mas como ser humano. E aí ele começa a escrever, né, o esboço do Encontro Marcado, em que ele fala muito sobre essa juventude, sobre o que eles fizeram, sendo um grupo boêmio que fazia arruaça e por aí vai. E aí ele escreve, né, publica em 56 o Encontro Marcado, que, cara, é um livro maravilhoso. Ele é incrível. Eu quero ler de novo esse livro quando eu tiver mais tempo para ler com mais calma, para entender um pouco melhor. De qualquer forma, ele é um dos poucos romances brasileiros que tem um ar europeu, mas sem se render à estética europeia, entendeu? Porque existe aquele lance dos cafés brasileiros, de mostrar a praia, mas também existe a estrutura do romance de formação, né? E o que é o romance de formação? Bom, de acordo com um estudioso chamado Franco Moretti, o romance de formação é uma obra literária que foca muito na construção de uma personagem. Geralmente o personagem é um homem e o foco da construção dessa formação se dá na sua juventude. Então, eu vou pegar o que eu conheço aqui de romance de formação, que não são muitos. Mas eu li, por exemplo, o Retrato do Artista Quando Jovem, que é o livro do James Joyce, que meio que fala sobre a infância do James Joyce, cara. Fala sobre a vida dele no colégio de jesuítas, fala sobre as constantes inclinações que ele tinha para fugir da religião. Isso acontece também no Encontro Marcado, que é um romance sobre a formação de um personagem, Eduardo Marciano, e ele vai ser uma espécie de alter ego, querendo ou não, do Fernando Sabino. Então existe uma busca pela identidade não apenas brasileira, mas pela identidade do jovem dos anos 40. É isso que eu acho legal. Esse livro ele mostra o que era a juventude nos anos 40 do Brasil. E aí eu peguei uma foto aqui do Fernando Sabino, dos amigos dele, e cara, eles com 20 anos de idade, eles parecem mais velhos que eu. Eles têm 20 anos, eles parecem, sei lá, o advogado que eu vejo atravessando a rua, o contador que tá lá no cartório. Eles parecem pessoas muito velhas. Lógico, porque existia a estética daquela época de você andar de terno, de você andar até todo bonitinho, todo empiriquitadinho e com cabelinho com a escova e não sei o que, beleza. Agora, além disso, existia uma inclinação, cara, literária e artística muito afiada em todos eles. Lógico, todos os personagens aqui descritos são grandes escritores, então não é qualquer grupo, mas um grupo intelectual que, além de produzir uma grande literatura, também sabia viver. Eu acho que é interessante isso. O Encontro Marcado, ele fala sobre a busca da juventude ou a busca pela personalidade, aquilo que faz a pessoa lutar durante toda a sua vida para não morrer, sabe? E aparentemente no final o caminho é a religião, o caminho é Deus pro Eduardo Marciano. Eu não digo pro Fernando Sabino, tá? Bom, enfim, o livro ele foi escrito no Rio de Janeiro, agora tem que ser bem específico, entre março de 54 e julho de 56, que aparentemente é o período em que o Fernando Sabino ficou sozinho lá no seu apartamento escrevendo esse livro. E ele fala de uma Belo Horizonte ainda pacata, ainda pequena, né? A pergunta que você deve se fazer, né, é a seguinte: por que Encontro Marcado? Fala sobre um encontro específico? Bom, sim, fala sobre um encontro específico, em que 3 meninos eles se encontram, né, e eles se despedem depois de acabar o ginásio. Eles falam, não, a gente vai se encontrar daqui a 20 anos. E aí ele diz, 20 não, 15, objetou Eduardo. Eu vou morrer antes disso. Isso aparece lá na página 47. Mas o livro não é sobre esse encontro. Ele é sobre um encontro espiritual, talvez um encontro com Deus, um encontro com os seus demônios do passado. Existe uma conexão também com o passado nessa história, existem muitas digressões. Digressão é um salto temporal, seja para frente, seja para trás. Então, quando o livro está narrando, de repente ele fala do passado, de repente ele fala do futuro, tá? Bom, eu vou pegar aqui trechos de um artigo que eu estava lendo que falava sobre a estrutura do livro, né? Não se trata de uma simples promessa entre colegas de se reverem num lugar qualquer, num dia qualquer, né? Não é desse compromisso que fala o romance. O seu valor não é apenas simbólico.
O importante é o encontro que o Eduardo Marciano marca consigo mesmo, que é o encontro com Deus. Então, por que existe um encontro, por que existe uma busca por se encontrar com Deus? É na morte? É na redenção? Bom, o questionamento a respeito da existência de Deus e da crença passa por todo o livro. Tem uma hora que ele vai estudar no colégio de padres, que seu pai o coloca, né, o seu Marciano, e aí ele faz um questionamento. Ele fala que Judas Iscariote foi muito importante para Jesus. E aí ele é expulso da sala porque ele faz um questionamento. Depois o Frei chega lá e pergunta, mas como assim? O que está acontecendo? Né? E aí ele fala suas objeções, então o padre fala, você acredita em Deus? E aí ele sempre tentou fugir de tudo, ele tem que admitir, ele tem que encontrar uma resposta. Ele acha mais prudente dizer que sim, e posteriormente no livro ele confirma, ele fala, não, eu acredito em Deus mesmo, e ele existe. Tá, em primeiro lugar então, vamos falar sobre o encontro marcado do Fernando Sabino. A obra comporta uma grande divisão em duas partes, né, que elas vão marcar dois momentos decisivos, e bem distintos, inclusive, da evolução da personagem principal. Esse momento, o primeiro momento, eu vou chamar de momento de formação. O romance de formação e... Bom, ele chega até ali. É um momento de formação intelectual, em que ele vai até a universidade, né? Em que ele fica lá em Belo Horizonte, que é a sua cidade natal. E o segundo momento, que é um momento de afirmação como ser humano, ele vai acontecer no Rio de Janeiro, que é para onde ele vai depois. Ele se muda, ele se casa, ele vive lá, ele faz amigos lá, né? E em cada um desses pontos, né? Tanto no momento de formação quanto no momento de afirmação, existem cenas trágicas e muito importantes para formar o que é o personagem Eduardo Marciano. Eu ia falar sobre o romance de formação, né? O romance de formação para o Franco Moretti, então, ele vai ser uma espécie de narrativa em que o personagem principal ele vai se deparar com um dilema na sua vida. Ou ele vai se sujeitar aos moldes do contexto social em que ele se insere, ou ele vai tentar fugir disso e essa fuga geralmente vai dar errado. E por que essa fuga vai dar errado? Porque o romance de formação, ele é burguês, por essência. Ele é um tipo de romance, a formação máxima é a maior representação do que é ser burguês. Então, são questionamentos que não são do campo da desigualdade social, porque a burguesia não vai tratar dessas temáticas. Não é uma grande discussão sobre o futuro do país, é uma discussão sobre o indivíduo. Porque o burguês, quando surgiu a burguesia, né, quando estourou a transição, né, da monarquia para a burguesia, você tem um individualismo acentuado. E o individualismo ele vai focar, né, em um individual. Né? Então, enfim. E o que acontece? Você vai ter personagens sobre os quais grandes livros vão ser escritos. Você vai ter por exemplo, que eu falei, o Stephen Dedalus, do Retrato do Artista Quando Jovem. O que acontece naquele romance? Ele frequenta uma escola de padres, ele tem que se submeter a uma vida rigorosa, ele tem que se submeter à ordem, a Deus, né? Existem romances em que o indivíduo ele vai ter problemas existenciais. Ele vai tentar encontrar o seu papel no mundo, que é o que acontece no Encontro Marcado. Além disso, a gente tem que entender que, por ser um romance puramente burguês, ele vai colocar o personagem principal no dilema entre aceitar o estilo de vida burguês ou fugir dele, falhar miseravelmente e morrer. Por quê? Porque é um romance de afirmação da burguesia. E para você se afirmar como burguês, você vai ter que abandonar certas práticas. Você vai ter que abandonar, por exemplo, o estilo de vida boêmio. Você vai ter que abandonar os excessos. Você vai ter que abandonar, por exemplo, a racionalidade. Porque se ele é romântico, ele é irracional. Agora, aliás, desculpa, eu falei o contrário. O romance de formação, ele vai pedir para o personagem abandonar a irracionalidade e adotar a racionalidade. E é curioso que o romance de formação tenha surgido no mesmo período do romantismo. E o romantismo tem vários romances de formação, e durante bom tempo o personagem ele fica numa fuga incessante, numa tentativa de fugir incessantemente pro idílico, pro mundo das ideias, sei lá, ele tenta fugir para a bebida, ele tenta fugir para outra realidade. Isso na juventude. Porque o romance de formação ele acaba quando o personagem principal ele decide aceitar o seu destino como indivíduo burguês e abandonar certas práticas para fazer parte integralmente daquele meio, ou ele vai abandonar aquilo. E aqui nesse romance, o que me parece é que o Encontro Marcado ele extrapola um pouquinho o limite temporal do romance de formação. Mas talvez não. Mas me parece que sim, porque parece que o Fernando Sabino ele questiona o que é o romance de formação. Porque chega uma hora que o Eduardo Marciano ele se casa, ele vive uma vida boa, ele tá recebendo seus rendimentos,
Só que o que acontece? Se fosse um romance escrito pelo Stendhal, opa, terminou, legal, romancinho, 150 páginas, vai ser lido, vai vender. O Fernando Sabino não fica satisfeito com isso. Ele fala, cara, vou deixar esse personagem entediado. Ele se casou, beleza, ele vai ter um filho, ele não consegue ter o filho. Aí ele começa a olhar em volta e nada tá bom pra ele. Ele se frustra, ele tava correndo, querendo aquilo e nunca conseguia. Ou quando ele consegue, ele descobre que não é o que ele queria de verdade. Acontece muito disso nesse romance. Então existe o questionamento sobre o que é aceitar a vida ou o que é entender a vida adulta no meio do século XX. É uma coisa parecida com isso que acontece. Porque o personagem Eduardo Marciano, vamos começar a falar sobre ele agora. Ele é um menino precoce. Ele começa arteiro, tudo que ele quer ele consegue, porque ele começa a arranhar a cara e soltar sangue, e aí a família fica com medo, e aí eles dão uns tapas nele, e ele piora, ele arranha mais, enfim. Tudo que ele queria, ele conseguia. Além disso, a formação literária dele foi precoce. Isso é uma coisa importante, né? O ponto de partida, eu acho que está aí. Ele é menino, ele se dirige a bons livros, ele conhece a literatura universal, ele conhece a literatura brasileira, né? É uma fase de formação da criança. Ele é filho da Dona Estefânia, com o seu Marciano. A Dona Estefânia, ela segura mais o filho. O seu Marciano já é um paizão bobão, sabe? Que deixa o filho fazer tudo. Bom, existe uma coisa importante no romance, no começo do livro, que é muito impactante também, que é o caso de um suicídio. O que acontece? Existe um momento em que eles estão discutindo sobre o Eduardo, ele tá conversando com o Jadir, que é um amigo dele, sobre suicídio. E o Eduardo fala, eu acho que é uma covardia. Bom, a não ser que aí ele impõe certos critérios ao suicídio e tal. Aí o outro fala, será que suicídio por mulher é um motivo nobre? Ele fala, eu acho que não sei também. Mas se não der certo, não deu certo. Enfim, fica uma conversa comum sobre suicídio. E, cara, no outro dia, o Jadir se mata. E é criança. Gurizada criança. E aí todo mundo fica em choque, né? É um momento de abandono completo eu ia falar da infância, mas da inocência, né? A inocência, ela é abandonada muito rápido nesse romance. Eu acho que isso que é uma coisa que me chama a atenção também, sabe? Bom, ele passa por vários problemas, vários constrangimentos. Ele, por exemplo, ele começa a namorar com a Letícia, que é uma menina que tinha uma mãe liberal até demais, que o pai dela, eu não lembro se o pai dela que é alcoólatra ou se é a mãe. Enfim, eu sei que ela tem pais liberais demais, que deixam ela se meter com a Letícia. A Letícia, ela entende as coisas um pouco melhor que o Eduardo, que ele é meio bobão, ele é meio tonto. E aí a mãe corta os dois. Fala, não gosto, não tá dando certo isso aí. Tem alguns momentos, cara, que... E aí eu queria saber o que acontece de verdade. Se é uma relação com o próprio Fernando Sabino, ou se é alguma coisa que ele colocou ali que são momentos frequentes de assédio sexual. E é uma coisa muito estranha, cara. Me parece que a infância nos anos 40 ou nos anos 30, enfim, ela é uma infância cercada pelo medo da violência sexual ou pelo medo da sexualidade. Tem um amiguinho, por exemplo, do Eduardo, que sempre vai na casa dele, que é mais velho, que é maior, e ele é amigo do Eduardo, e aí a mãe dele não gosta. Falou, não quero esse moleque aqui não, que ele é estranho. E aí tem um outro que é mais bonitinho, que é mais legalzinho, que fica ali. Só que ele tenta abusar do Eduardo, cara. E aí começa o primeiro pensamento dele, né? Pô, será que a minha mãe, ela tem discernimento de verdade sobre o que tá acontecendo? Tem outro momento em que ele tá viajando de trem e aparece um indivíduo que é amigo de um amigo dele, supostamente, que é o seu Leitosa, que ele senta do lado do Eduardo, começa a passar uma mão na coxa, vai subindo a mão na coxa. Isso dá alguns pensamentos eróticos na cabeça do Eduardo, mas aí ele se ofende com aquilo, ele acha um pecado, ele acha aquilo ali algo, né, imoral, e aí ele afasta. Aí tem um terceiro momento em que isso acontece, que ele também se afasta. É muito curioso isso, né? Como que o pudor é tratado nesse livro. A sexualidade é algo constante também, né? Daria um paper, daria uma tese não seria uma tese, mas talvez uma dissertaçãozinha sobre o tema, né? Bom, ele ingressa na universidade, ele começa a trabalhar num jornal, ele firma amizade com dois indivíduos para quem ele vai levar para o resto da vida, que são o Mauro e o Hugo, que daí em diante vão ser amigos inseparáveis. Eles aparecem até o fim do romance. E tem o Eugênio também. E ele combina, inclusive, no momento, acho que tá ele, o Mauro e o Eugênio, deles se encontrarem. É isso? É isso. Bom, aí fala sobre, nessa primeira parte, né, sobre o primeiro namoro dele com a Letícia, existe um impedimento, né. Uma vez, ele ganha um concurso de literatura, porque ele começa muito cedo a ler, a escrever, né. Ele escreve um conto e, ganha, ele faz a boa. Aí ele ganha um concurso, vai lá buscar o prêmio no Rio de Janeiro e não volta. E aí ele fica lá zoando, passeando pelo Rio de Janeiro,
que parecia um lugar meio sem lei, que menor de idade bebia, enchia a cara, enfim. Aí ele ganha o prêmio, aí ele fica lá até não volta mais, o pai dele tem que ir lá buscá-lo para voltar, e ele fala, pai, eu ganhei, ele fala, ganhei uma paulada aqui com o concurso. E ele fala, cara, será que você é bom mesmo? E aí ele apresenta, olha só a cabeça, ele apresenta o filho dele pro Toledo. Quem que é o Toledo? É um escritor meio fracassado. E o Toledo, um escritor em fim de carreira assim, que ele vai ser tipo o mentor do Eduardo. Só que, sei lá, cara, o Toledo ele é aquele cara que deixou todas as frustrações, os ressentimentos tomarem conta dele mesmo, e aí ele vira um cara que fica só jogando regra pra todo mundo. Você tem que escolher a sua vida. Você não escolheu, você se deixou ser escolhido por um estilo de vida assim, e por aí vai. Então eu não gosto muito desse personagem, mas ele é importante para a formação do protagonista, né? Bom, isso, ele, o Mauro e o Eugênio combinam, né, de se encontrar no ginásio da escola para falarem sobre as suas vidas. Aí eles se juntam, cara. Junta o Eduardo, junta o Mauro, junta o Hugo, que eles são representações, né, do Otto Lara Rezende e do Otto Lara Rezende e do Hélio Pellegrini, do Paulo Mendes Campos, do Wilson Figueiredo, né, desses outros personagens que fizeram parte da vida do Fernando Sabino. Enfim, aí eles formam esse grupo, né, que é o grupo do terror, e eles vão fazer terrorismo. O que é terrorismo? Encher a cara, propor uma nova forma de literatura, andar pela cidade. Eu acho um bom plano. Eu acho um ótimo plano. E aí eles têm uma vida boêmia, eles têm um negócio de ir um bar para outro, ficar pescando um bar para o outro, e eles vão no prostíbulo, e aí o Eduardo sente culpa, e aí o Hugo bebe demais e tem como alcoólico, desculpa, ele vomita sangue, enfim, é uma bagunça. Eu quero destacar uma parte do artigo aqui que fala uma coisa interessante, ó. Essa amizade é tão importante que não podemos isolar Eduardo dos companheiros. Os três anseiam por uma total libertação dos instintos, procuram afirmar sua liberdade por autos loucos e inesperados, não porém impensados ou sem finalidade. Por quê? Porque cada aventura serve para caracterizar essa espontaneidade de viver. O que ele está querendo dizer, né? Que esses personagens, esses indivíduos, quando eles estão na flor da juventude, eles querem extrapolar energia, quer gastar energia, quer ir pra festa, quer ir pro bar, quer ler muita literatura, quer se tornar um grande poeta, quer escrever uma coisa grandiosa. Aí entra o Silvio aqui, que é um personagem mais velho, que aparece lá no Rio de Janeiro, né, que é um poeta experiente. Enfim, e isso aí é muito interessante para mostrar a personalidade desses três personagens que vão formar os grandes escritores da sua época, né? Por exemplo, tem um episódio do Esqueleto em que eles vão roubar um esqueleto que está na casa de um dos amigos para pregar uma peça em alguém. Tem uma hora que eles vão subir num viaduto, que é um viaduto que tem lá em Belo Horizonte, pequenininho, mas é sabe aquela ponte que atravessa um rio e tem uma parte que é um arco, né? Então eles ficam lá no alto do arco, bêbados, né? Aí eles instauram o regime do terror, que é fazer bagunça, fazer escarcéu na rua, as bebedeiras frequentes, é tudo uma forma, então, de se afirmar ou de se formar como indivíduo. Porque para ele ser um bom vivant, ser um boêmio, né, na cidade, era a marca dos grandes escritores. Isso eu acho meio complicado, né? O James Joyce, ele é um dos caras que atribuiu essa má fama aos escritores, de que escritor é tudo alcoólatra, que é tudo falido, enfim. Eles continuam a ser precoces, né? Só que essa é uma característica que sempre vai acompanhar o Eduardo. Ele sempre vai ser precoce. Então ele sempre vai enfiar os pés pelas mãos. Ele tem uma ideia e ele vai em cima da ideia. Naturalmente, né, as crises que ele tem, ele tem crises muito pessoais, né? E até porque ele tem muitas crises por causa dessa característica de ser precoce. Eu fico pensando, por exemplo, num caso que acompanha todo o livro. Ele vai para um hotel. Lá no hotel, ele vai conhecer a Antonieta depois. Eu vou falar sobre a Antonieta, mas só mencionando essa parte. Subindo o elevador com uma mulher, aí ele entra no seu quarto, aí ele tira a roupa, ele começa a fumar um cigarro, porque sim, e aí ele só vê um vulto assim na frente da janela. E aí ele ouve um barulho lá embaixo, quando ele olha lá pra baixo, o que tem lá embaixo? Uma mulher que se jogou do andar de cima. Daí, o carinha lá do porteiro viu ele subindo com a mulher. O fulano viu ele subindo no elevador. Então ele já poderia ser um suspeito. O que ele faz? O burro, ele muda de hotel na mesma noite, ele nem volta pro hotel. Assim, e aí ele fica achando ruim depois que o pessoal lá da mídia, que o delegado fica falando que, você é suspeito, você tem que prestar depoimento, ele fica bravo. Ele não tem que ficar bravo, ele foi burro. Ele mudou de hotel no momento que teve uma morte, um suicídio, né? Que supostamente era o suicídio de uma prostituta.
Enfim, essa característica de ser precoce vai causar muitos problemas para ele. E os outros amigos dele não experimentam esse tipo de problema, mas cada um experimenta um problema existencial diferente. O Hugo vai lidar, por exemplo, com o alcoolismo e com a doença, né, que vai afetar a saúde dele. O Mauro, ele vai se tornar alcoólatra, alcoólatra chato, que fica vivendo em bar e arruma briga e apanha dos outros e quer bater e não sei o quê. E aí o Eduardo vai ter o problema de encher a cara e ficar se imaginando como um ser menor do que ele é, entendeu? Cara, é complicado. Você que tá lendo, que tem 16 anos, você vai ter 20 anos no momento da sua vida. Você vai começar a se questionar sobre a sua vida. Você vai ver, esse livro vai te pegar. Talvez não te pegue agora, se você ler agora. Agora você vai ter 25 anos, você vai ler esse livro e falar, poxa vida, talvez aquilo ali tivesse um pouco de mim. Bom, e essa precocidade do Eduardo, ela é o resultado de uma educação, de uma formação, né, intelectual, altamente intelectual, das leituras que ele realizou, dos momentos que ele viveu, né? E ele sempre viveu intensamente. Dá pra dizer que o Eduardo é um homem intenso. Eu ia dizer que ele é o último romântico, mas ele não é muito romântico, não. Ele foi campeão de natação. E, cara, olha só que massa. Como que essa parte, o Fernando Sabino, ele cria partes no livro, momentos, que servem para desvendar a personalidade do personagem. Então, por exemplo, o Eduardo, ele é campeão de natação. Ele nadava muito, ele era monstro, não sei o quê. Alguns anos depois, que ele já estava, né, mergulhado na cachaça, no cigarro, ele tentou nadar de novo, chegou em terceiro no campeonato, ficou frustrado. E aí, o que ele fez? Ele abandonou a vida dele, a literatura, os amigos, começou, treinar, dá-lhe treinar. Aí ele foi lá, não, pode chamar lá os árbitros, não sei o que eu vou bater o recorde. Ele vai lá, bate o recorde, só pra ter o nome dele lá. Aí depois ele senta e fica, poxa, cara, eu me desgastei, eu me matei pra quê? Só pra ter meu nome lá. Esse tipo de coisa vai acontecer em todo o livro. O Eduardo, ele se mata pra conseguir alguma coisa, acreditando que aquilo ali vai completar uma lacuna que tem na vida dele, e ele descobre que não completa. Eu tava conversando com um professor, colega meu, sobre esse livro, e ele falou, cara, é um ótimo livro, é muito bonito, mas ele poderia ter sido resolvido com terapia. Eu também acho, porque, cara, o Eduardo, não tem um cara pra olhar pra ele e falar, tem que acontecer isso. Na verdade, tem sim. Tem um momento em que ele, o Hugo e o Mauro, eles se reúnem, cada um pra falar sobre o outro. Falar bem ou falar mal. Cada um vai falar de si e dos outros amigos. Eles começam um descascar no outro. Até que chegam no Eduardo e falam, ei, Eduardo, você vai falar? Ele falou, cara, eu pensei que isso aqui ia dar em outra coisa, não deu no que eu queria, no que eu imaginava. Eu acho que a gente só é loser mesmo, meio fracassado, e é isso, deixa quieto. Então, mesmo que ele tivesse alguém pra falar sobre a precocidade das coisas dele, sobre quanto que ele é atropelado, ele mesmo se questiona várias vezes, mas nunca toma uma atitude a respeito disso. Ele só tem consciência do problema, mas nunca vai a algum lugar pra tentar resolver esse problema, né? Bom, ele consegue a vitória depois, né, com muito sacrifício, e aí pela primeira vez, eu tô falando da natação, né, ele tem consciência do problema que o aprisiona. E a vida sempre vai ser pra ele um campeonato de natação, em que ele empenha todo o vigor, toda a energia, toda a esperança, buscando algo que ele acredita ser, no momento, a solução para a vida dele, e depois ele descobre que não tem importância. Eu lembrei de um livro, não tá comigo agora, mas é um livro chamado Graça Infinita, de um escritor americano chamado David Foster Wallace. E ele tem uma parábolazinha que fala sobre isso. Tinha um menino que ele queria jogar tênis. Ele queria ser campeão de tênis. Mas ele não conseguia jogar melhor que os outros. Então o que ele fez? O que ele fez? Ele pegou uma arma, ele levou pra quadra, e quando foi começar o jogo, ele pegou a arma e colocou na cabeça. E aí todo mundo ficou, meu Deus, ele vai se matar. Aí todo mundo ficava em pânico, né? Até que o outro menino falou, epa, eu acho que se eu jogar ele vai se matar. E aí jogava a raquete fora e aí o menino ganhava. E aí nunca conseguiam tirá-lo do campeonato por alguma razão, e só que ninguém subia de ranking, né? Porque ele ganhava as partidas por WO, mas isso nunca fez com que ele saísse de lá. Uma vez trocaram o cara que organizava o ranking e viu que ele tinha um monte de vitória, mas não sabia por quê. E aí jogou ele lá para o primeiro lugar. Quando ele chegou no primeiro lugar, o que aconteceu? Ele se matou. Porque ele atingiu o objetivo, mas não era aquilo que preenchia aquela sua lacuna, né? Como indivíduo, como ser humano. Eu pensei muito nisso quando eu estava lendo esse livro. É sobre um cara que ele tenta desesperadamente buscar alguma coisa que o complete como ser, como indivíduo, como homem, como brasileiro, como mineiro, mas nunca consegue. Bom, ele tem esse relacionamento com a Letícia, não dá certo e tal. E aí, cara, ele conhece a Antonieta. A Antonieta é filha de um ministro. E isso tem relação com a vida do nosso camarada Fernando Sabino. Porque, se eu não me engano, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. O Fernando Sabino, ele foi exatamente
ele foi esposo da filha de um governador. E o governador foi um amigo do Getúlio Vargas, que era o governador Valadares. E isso que, inclusive, dá nome para uma cidade lá de Minas Gerais. Existe essa relação aí com o Fernando Sabino, dele ter tido amizade com o filho do governador, dele ter sido obrigado a prestar solidariedade ao Getúlio Vargas, mesmo sendo antigetulista, mas o Getúlio era amigo do governador, que era amigo da filha dele, pai, né? Enfim, você entendeu. De qualquer forma, ele conhece a Antonieta. No primeiro momento, ele se acha pouca areia pro caminhãozinho dela. Aliás, ele acha que ela é muita areia pro caminhãozinho dele. E aí ele fica nessa de, ela é muito bonita, ela é muito legal, ela é muito simpática, mas, pô, o pai dela é ministro, acho que não vai dar certo e tal. E aí ele tenta, ele consegue. Aí eles ficam juntos, eles namoram, um monte de perrengue, um monte de coisa acontece. Aí ele vai numa festa, aí ele vai no Rio de Janeiro, aí ele vai e volta, aí ele mente pro pai. Inclusive, cara, o pai dele, o seu Marciano, é muito paizão parceiro. Muito paizão parceiro, cara. Porque chega uma hora que ele pede dinheiro não, ele vai pro Rio de Janeiro, mente pro pai que ele vai tentar, sei lá, uma vaga lá de emprego. Aí o pai dele já pega uma grana, não, filhão, vai lá. Ele, não, pai, não. Ele, não, esse dinheiro é pra te ajudar. E ele olha e fala, pô, pai, mas eu vou por causa de mulher. Aí, assim, tem um efeito cômico, é muito cômico, ao mesmo tempo que é triste, é bonito, é cômico também, esse livro é engraçado. Só que aí depois não tem nem diálogo mais, só o narrador fala, né, o pai dele, né, como ele é, como se esperava de ser, como se imaginava, ele é um homem que entende a situação, ele compreendeu, deu a parceria pro filho, enfim. O pai dele, ele apoia o filho em tudo que ele faz, porque tem um momento, cara, é um momento muito bonito, que ele olha pro filho e fala, filho, você é tudo aquilo que eu quis ser. Você é inteligente, você é precoce, você é maduro, você amadureceu rápido. E aí ele fica todo feliz, é uma cena super bonitinha, emocionante, lê com lencinho, tá? Enfim, a segunda parte do livro começa quando o Eduardo e a Antonieta, eles se casam, eles conseguem finalmente se casar e eles vão lá pro Rio. Aí começa outra etapa da vida e, cara, aí é outro Eduardo, é outra parada. Bom, primeiro, ele se separa dos companheiros quando eles terminam o colegial, eles marcam de se encontrar lá 15 anos depois, não sei o quê. E aí ele começa a fazer parte de outro rolê, ele conhece outro pessoal e por aí vai. E existe esse lance de viver tudo depressa e ter pressa para fazer tudo, né? Aquela ansiedade sem regra, sem finalidade, acaba fazendo com que ele não aproveite boa parte da estadia dele lá no Rio de Janeiro. A única amizade proveitosa que ele tem é com o vovozinho, que é o Germano, que o Germano ele é a figura, sei lá, do velho maluco, mas que tem grandes ideias, que ele abre novas portas, né? Abre novos caminhos, outras possibilidades do Eduardo enxergar a vida, não apenas do Eduardo, mas também da Antonieta, porque eles são tipo vizinhos, né? Mas enfim, a vida não é tão fácil, porque num romance de formação tradicional, essa segunda parte talvez nem existisse. Ou então ela seria muito menor. Talvez tivesse uma parada ali no meio que terminasse com ele morando com a esposa num subúrbio ali do Rio de Janeiro, legal. Mas no Brasil não é assim, irmão. E aqui o romance de formação é diferente, porque aparece uma mulher, uma femme fatale, pra flertar com ele, que é a Gerlane. Exatamente, Gerlane como é que é? Gerlane com G. E aí o que acontece? Ela compromete, né, a felicidade conjugal ali do casal. Ele começa a ir atrás, ele se apaixona pela Gerlane, ele começa a ir atrás da Gerlane desesperadamente. Ele se afasta da Antonieta para tentar conseguir aquele amor, porque ele é assim, cara, porque ele vê uma coisa, ele quer aquela coisa desesperadamente. Ele, sei lá, é tipo o Sméagol que olha pro anel, sabe? Bom, e aí ele sabe que é uma paixão efêmera, é um negócio que dura pouco tempo, ele sabe que é um negócio que não vai dar em nada, mas mesmo assim ele continua nessa loucura. E nesse outro momento da vida dele, cara, ele fica sabendo da morte de um camarada dele, que é um cara lá da natação, que é o Rodrigo. O Rodrigo morre afogado, cara. E aí ele morre afogado, e aí eles vão fazer uma busca, né, pra tentar descobrir onde que achar, porque ele caiu no mar, e ele pensou, não, mas o Rodrigo é um grande nadador, pô, ele saberia, por exemplo, nadar, sei lá, tanto tempo até encontrar mar. E aí ele descobre depois que o Rodrigo, ele morreu dentro da embarcação que ele tava, porque ele não conseguiu se soltar. E ele começa a pensar um monte de coisa a partir disso, né, ele pensa, pô, o cara era super treinado, ele era um grande nadador, nem assim, tipo, não serviu de nada, sabe? E quem se afoga de verdade ali não é o Rodrigo, é o Eduardo. Porque o Eduardo, ele começa a entender que ele tá à deriva no mar. Ele tá deixando a vida o levar da maneira como a própria vida bem entende. Tanto que o Toledo, ele fala isso perto do fim da primeira parte pro Eduardo. Ele fala, cara, o seu problema é que você tinha que ter escolhido
mas você não escolheu, você é o escolhido. Ou seja, a vida te escolheu para fazer com você o que ela quiser. Por isso, inclusive, que o subcapítulo ali chama o escolhido, tá? Bom, aí ele não consegue alcançar nada sólido, nada firme na vida dele, tudo é meio vasto, a deriva, líquido, as amizades, esse lance com a Gerlane. Aí aparece, acho que a Neuza, que é uma menina de 17 anos que aparece e fica entrando na casa dele o tempo inteiro e fica se engraçando, tipo, uma coisa super sem sentido. E, enfim, ele fica perdidaço, ele não sabe o que fazer da vida dele. Fica tendo pesadelo o tempo inteiro, enche a cara toda noite, né? Não dá a mínima pra esposa dele. Inclusive, vários momentos ali fica parecendo que ele é traído ou que a mulher tá dando perdido nele. Mas é que o romance ele é escrito desse jeito, cara. Eu acho interessante que, vamos pensar o seguinte, uma narrativa normal, esses romances água com açúcar que você costuma ler, ele é amarradinho. Ou seja, as coisas se explicam. Ah, essa parte tá enrolada nessa, essa tá enrolada nessa, essa tá enrolada nessa, essa tá enrolada nessa, e tudo se encaixa. E aí existem momentos bem específicos, existe descrição. Não tem isso no romance. Não tem descrição de nada. Os diálogos você tem que adivinhar quando que salta de uma cena para outra, tá? Assim, então é um romance que você tem que ler, tem que estar esperto para ler. Você não pode ser bobo, você não pode estar com a cabeça em outro lugar. Não é um romance para você ler no ônibus, é um romance para você ler cara fechada com café olhando para baixo, entendeu? E aqui eu acho interessante porque ele deixa uma coisa esfumaçada entre uma cena e outra. Ele não descreve 100% do que acontece. Tudo é muito simbólico. Tem um cara, inclusive, ele fica bêbado no bar. Sempre tem um cara com quem ele tá conversando, e é um cara que parece estar sempre sóbrio de terno. Que muito provavelmente é uma ilusão dele. Mas o romance não conta o que é uma ilusão e o que não é. Vamos ver o que mais que dá pra pensar, né? Tá. Um trecho da página 210 diz: dera para sonhar com natação. Via-se empenhado em competições difíceis, mas nadando sem parar, numa água grossa, pesada, viscosa como melado, que lhe impedia os movimentos, ou então a piscina ia se cavazeando à medida que nadava, acabava se debatendo em seco, ferindo as unhas no cimento do fundo. Era um homem em sofrimento, né? O Eduardo Marciano é um cara que sofre muito, porque, imagina, você é uma pessoa que não sabe o que você quer da sua vida. Tipo, ele não sabia se ele queria literatura. O livro inteiro ele tá tentando escrever um romance e não consegue. Aí ele tem uma mulher, aí a mulher larga dele. Então é uma coisa meio, sabe, à toa. Quando eu digo à toa, não sem ter o que fazer, mas a expressão naval, né, de ser deixado à toa do navio. Então ele é deixado de acordo com as ondas, ele é levado para onde a vida leva. Isso não é interessante para ele, porque ele quer se firmar como indivíduo, é um romance de formação. Ele tem que se formar. O narrador, nessa história, ele tem uma espécie de onisciência seletiva, porque ele só enxerga bem o Eduardo, os outros não. A história é narrada em terceira pessoa, né? Só que quando é um debate íntimo do próprio Eduardo, o narrador e o personagem, eles se misturam. Então entra um lance aí do discurso indireto livre. Tem 3 tipos de discurso. Discurso direto, fulano disse, travessão, discurso indireto, fulano disse que blá blá blá. O discurso indireto livre, o narrador tá contando a história, mas ele também tá dando opinião, o que te faz pensar. Aquilo é o narrador ou é o personagem? Por exemplo, sentia vagamente que se tornara instrumento de desígnios outros, poderosos, desconhecidos. Já não era dono de si mesmo. Conheceria novas pessoas, pensaria outras coisas, ouviria em silêncio prudente e compassivo opiniões alheias que um dia já foram suas. E está certo, não se pode fazer das dúvidas de outrora o pão nosso de cada dia. Não posso responsabilizar ninguém pelo destino que me dei, sozinho no mundo com uma mulher. O que significa isso? Significa que terei de amá-la. Então ele está tentando todas as convenções possíveis da vida e ele vê que nenhuma delas dá certo. Mas por quê? Porque nenhuma delas foi escolha dele. Ele se deixou ser escolhido. Ele se deixa ser escolhido pela Antonieta para casar. Ele se deixa ser escolhido pelos amigos que ele nem gosta tanto para ser amigo deles. Desde a infância, como é natural, Eduardo busca afirmar-se na vida, busca um valor que guie e conduza a sua existência, diz o artigo. Essa busca se traduz nas várias alternativas frustradas de realização pessoal. Ele sempre tenta, né, fazer daquilo o seu objetivo de vida. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que faz medicina, se torna médico, médica, e se encontra na vida. Eu sou médico e isso aí vai ser a minha vida. Tem gente que se encontra no esporte, na música, na profissão que seja. Eu sou youtuber, eu me encontrei na profissão de youtuber. Às vezes a pessoa se encontrou na profissão de produzir conteúdo para a internet. Pode acontecer. Esse quadro aqui que está atrás de mim, o objetivo
do artista é se tornar um grande artista. É se firmar, fazer com que a sua arte seja a sua realização pessoal. E o Eduardo não consegue encontrar nada disso na sua vida. Então, esses vários capítulos que vão passando são várias tentativas do Eduardo de se afirmar como indivíduo, como pessoa. O que significa esse se afirmar? Falar, ó, eu sou isso. Por exemplo, eu, Lucas, eu sou professor de literatura. Ah, vai aparecer um médico, eu sou médico. Ah, a minha realização é ter finalmente me tornado médico depois de 5 anos de cursinho. Vocês entenderam? Então, quando você se realiza pessoalmente, você sabe o que você quer fazer da sua vida e você torna essa sua realização pessoal parte do seu projeto de vida. Agora, para o Eduardo, ele não tinha no que se agarrar, aquilo que ficar abraçado. Ele não tinha um apreço pela religião, que é uma coisa em que muitas pessoas eu não vou dizer que se debruçam, porque não é uma coisa que você se equilibra, mas se amparam, né? Isso, a religião é um grande amparo para muitas pessoas. A arte é um grande amparo para muitas outras pessoas, né? E o Eduardo não tem isso, então ele fica sem ter algo para que, né, se apoiar. No último indício desse livro, né, existe uma aprovação que passou a sacrificar o filho que ia ter da vizinha, que é o último episódio. Putz, essa parte, cara, ela é muito louca. Ele se divorcia da Antonieta lá pro fim do livro. Na verdade, meio que a Antonieta se divorcia dele. Enfim, os dois. Porque ele já tá num rumo que não tem volta mais. Eles não conseguem ter um filho, ela tem um aborto um tempo atrás, né? Aí ele fica morando sozinho, porque a Antonieta vai embora, vai morar na Europa com o pai, isso. Que o pai deixou de ser só ministro, virou acho que embaixador ou alguma coisa assim. E aí ele recebe a visita da Neuza, aquela menina que agora já cresceu, que ficava se engraçando. E aí ele vai lá e fica com ela, eles se pegam e, cara, ele engravida a menina. Tipo, completamente, sabe? Pancada das ideias. Ele engravida uma menina. Aí tem uma hora que ele faz uma cagada num bar e quase bate em alguém. Enfim, ele arruma um filho com ela. Um filho não, né? Ela engravida. E ele fala, cara, o que eu vou fazer? Ele olha pra ela, ele não vê mais uma menina. Essa parte é meio escrota, tá? A narração diz que ele olha pra menina e não vê mais aquela menina porque ele sentia alguma coisa. Então, tipo, não é mais uma menina de 17 anos, então ela não é mais ideal pra ele. Isso acendeu alguns alertas na minha cabeça, mas vamos passar rapidamente essa parte. Ele vê essa moça crescida e fala, cara, ela já é uma mulher, é uma pessoa completamente desconhecida pra mim, então o que eu vou fazer, né? Eu vou convencê-la a abortar. E ele vai tentar convencer a menina a abortar, e ó, vamos lá, a gente tá nos anos 40 do Brasil. Se hoje isso é um tabu, se hoje é uma questão delicada de se discutir, imagina antigamente, né? E aí eles, vamos tirar, não sei o que, ela não... Aí ele fica bravo, ele sai, depois ela liga, fala, a escolha é certa. E aí, novamente, a culpa cristã bate na cabeça dele, fala, meu Deus, não, ela é uma vida, eu tenho que voltar lá, eu tenho que impedir isso de acontecer. E aí ele sai correndo, todo atropelado, vai lá na clínica onde ela tava. E aí ele, cadê? E aí o médico, né, um médico bem novinho, inclusive, ele percebe isso. É uma parte em que ele já tá mais velho, né? E ele fala, cara, ela já fez o procedimento, tá tudo certo. E ele, já fez o procedimento, eu não acredito nisso. Aí ele discute, ele argumenta, né? E ele chega e fala com o médico, ele fala, ó, vamos fazer um acordo. Fala pra ela que não tinha como, que o bebê já tava morto, pra, né, deixar ela mais calma e tal. Aí o médico fica meio, cara, mas tá tudo bem, já tá feito o procedimento. E ele insiste, ele não explica as razões da angústia dele, né? Ele fica, não, mas você tem que falar pra ela e não sei o que, e eu fiz um filho com ela. O médico, ele tem uma ideia bem interessante, ele fala, mas cara, o bebê, ele já tinha se descolado dali. Então, a gente não fez um aborto, a gente só tirou uma coisa que já tava morta, né? Ele falou o embrião se descolou. E aí o Eduardo, o embrião descolou? Então o embrião descolou, então não ia nascer de qualquer jeito? Não, então eu vou lá contar isso pra ela. E ele vai lá, burro, atropelado, vai lá feliz da vida contar, não, ele já estava morto mesmo. E a menina não quer nem olhar para a cara dele mais, o abandona. Esse sentimento de abandono, né, é frequente em boa parte do livro. Ele se sente abandonado pela esposa, pelos amigos, não consegue ter filho com ninguém. O único filho que ele ia ter, né, ele fez a menina abortar, então loser total. E aí ele precisava, né, dar um jeito na vida dele. E aí olha só esse último episódio, né? Ele encontra, cara, qual que é o nome do amigo dele? Deixa eu achar aqui. Ele encontra um amigo específico, o Eugênio. Isso. Ele encontra o Eugênio virou monge, padre, e ele fica conversando sobre a vida, sobre, nossa, eu não imaginava que logo você ia estar aqui, né? Que você ia se tornar padre. O Mauro se tornou acho que virou professor. O Hugo virou médico, eles já formaram as vidas dele.
O Eduardo, que era o mais precoce, é o único que não conseguiu se estabilizar na dele, né? Então o Eugênio fala, não, mas às vezes você precisa, né, ter um momento de iluminação, conhecer alguma coisa. E aí entra essa cena bem bonita na página 275. Se era preciso errar primeiro, escorregar, cair, para depois entregar-se às mãos de Deus, matéria de salvação, aproveitasse. Aí estava a ocasião da queda. Esse era o problema a enfrentar. Estarrecido, como se não só a sua sorte, mas a do mundo inteiro dependesse daquele passo. A salvação do mundo só poderia vir de Cristo. Era como se o objetivo da sua vida fosse esse. Tudo que fizera até então, desde o nascimento, o trouxera por caminhos confusos, até a última prova, o teste definitivo da sua natureza de homem. Tem outra morte, a do Vitor, que aparece no livro. Ele é salvo. O Eduardo, ele é salvo, ele ia se matar e tal. E aí aparece o Vitor, troca uma ideia com ele, super legal. Ele desiste de se matar, e aí acho que uma semana depois o Vitor morre num acidente horrível. Enfim, a questão da morte, da vida, da salvação, da busca por um sentido na vida é algo frequente nesse livro, né? E é muito curioso que no final ele... Curioso não, né? É até um pouco esperado que ele se entregue, né, para a salvação divina. O que acontece? No finalzinho, ele vai lá conversar com o Eugênio e ele fala: ah, cara, eu vou ficar só uns 2 dias aqui e a gente vê o que acontece. Então, no final das contas, o Eduardo Marciano, o fim dele, né, como um indivíduo formado no romance de formação, é a salvação cristã. E ele vai lá, fica com o padre lá, sobe, vai passar uns dias, ele encontra Deus, ele encontra a sua salvação, porque é um momento da vida em que ele já está mais tranquilo, em que os seus problemas já estão um pouco mais amenizados. Então esse é o último teste, o teste de será que o cristianismo é a verdadeira salvação para ele? Será que é a igreja, né, essa vida? O romance não responde, mas dando a entender que ele acaba ali, supõe-se que sim, né? Eu só quero fazer uma última observação que não tem descrição nesse livro. Então não tem descrição do quarto, da igreja, da praia, dos vários bares para onde eles vão, da biblioteca, da livraria, não tem nada disso, né? O leitor sabe que a ação se passa em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, mas não tem uma apresentação pormenorizada do apartamento, enfim, de lugares específicos. Então, o máximo que a gente encontra é referência àquela expectativa que fica em volta do personagem, porque é como se ele absorvesse tanto a atenção que nada em volta fosse importante. É assim que termina, então. Termina depois do luto que ele passa, inclusive, depois da morte do pai. O pai me fugiu o nome, o seu Marciano, ele morre enquanto o Eduardo ainda tá casado com a Antonieta. Ele vai lá, ele pede desculpa depois, ele sente a morte muito tempo depois, né? Essa morte, mais as outras 2 mortes, meu Deus, quase que eu esqueço a morte do cara, faz com que Eduardo mude a sua visão sobre a vida, sobre o mundo. Ele manda cartas para sua mãe depois de velho, né? Mantém esse contato com ela que ele não mantinha antes. E assim termina o livro com um homem que faz as pazes consigo mesmo. Ele encontra, aparentemente, na igreja, ou então na religiosidade, a resposta para as suas inquietações, para as suas angústias, né? E uma aquietação daqueles demônios que sempre o atormentaram, né? A morte, o sexo, o medo do futuro, a apreensão com o futuro e o medo do passado, as mulheres, as instituições, né? E parece que a única instituição que sobreviveu mesmo foi a instituição religiosa, porque o casamento não deu certo, a amizade não deu certo, a literatura não deu certo. Sobrou para ele, então, né, se abraçar na religiosidade para encontrar a sua salvação. É assim que termina o Encontro Marcado, do Fernando Sabino, um romance maravilhoso que eu recomendo, e agora eu faço o pedido para você ler esse livro. Você consegue encontrá-lo com preços super baixos na internet, tá? Você consegue encontrar a versão e-book também, seja nessas grandes comerciantes ou seja nas pequenas livrarias. Leia o Encontro Marcado, eu tenho certeza que você vai adorar. E eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo para se preparar para a prova do vestibular que se encaminha aí nos próximos dias. Tchau!